Eu queria começar do início. Onde você nasceu? Portugal, óbvio, É mas... tudo Penafiel, sim, sou de Portugal, tudo Penafiel, nascido, criado, tudo Penafiel, Penafiel? Penafiel. É uma Penafiel. cidade bem pequena, tem muitas igrejas, eu acho que é a cidade com mais igrejas em Portugal. Eu acho que são umas 10 ou 12, não tenho a Caramba. certeza, mas tem igreja por todo lado. Aham, toda esquina. E foi aí que eu nasci, foi aí que eu tive até aos 18 anos. Depois Uhum. iniciei a minha aventura profissional no futebol. Você saiu de lá só pelo esporte mesmo. Você viveu a Foi vida porque inteira. eu, para ser muito sincero, os meus pais insistiam muito que eu estudasse desde sempre. Os meus pais não são formados, têm a escolaridade mínima. Uhum. Meus pais fizeram o 4º ano e foram logo trabalhar. E então a grande missão dos meus pais sempre foi dar a mim e à minha irmã, que eu tenho uma irmã, eles trabalhavam para que eu e ela estudassem. Legal. E houve ali uma altura muito difícil de ter que decidir entre continuar a estudar ou seguir o futebol. Isto foi entre os 17 e os 18, entrar na faculdade ou continuar com o futebol. Acho que foi das decisões mais difíceis que eu tive. E a minha mãe dizia: pois, mas ainda não houve nenhum jogador aqui no Penafiel que tivesse dado alguma coisa, tu segue mas os estudos, esquece lá isso, não vale a pena, joga por prazer, diverte com os teus amigos ao fim de semana, mas continua a estudar. Até que tive um treinador, eu já o Mas falei. com quantos anos isso? Isso, 18. Com 18 anos. 18 anos. Tava na dúvida se seguia no esporte ou se você ia... Os diretores do Penafiel disseram: olha, há 3 vagas na equipa principal, uma delas é tua, a não ser que eu não quisesse, e éramos 3 jogadores. Um deles não quis, seguiu a faculdade, que ainda hoje é meu amigo, Uhum. ele é jornalista, inclusive. É o Hugo Souza. Era o Alberto, um colega que seguiu comigo e que depois à frente deixou de jogar. E era eu que estava ali: o que é que eu faço? Continuo, não continuo? Uhum. Só para entender, qual que é a importância do Penafiel no futebol português? Porque assim, às vezes é uma decisão, é um time... sei lá, Era um time de segunda divisão, Uhum. não era um time de grande expressão, não é segunda divisão, aqui é Série B. Série B. Eu acho que é o time mais antigo da Série B, mais antigo, quer dizer, nem sobe nem desce, está ali. Mas como nenhum colega meu, nem experiências passadas, fizesse com que eu pensasse: não, já muitos jogadores conseguiram fazer carreira aqui, portanto eu vou tentar seguir. Não havia, não, era tudo. Ia primeiro ano ao sénior, depois todo mundo desistia, ia estudar, eu ia trabalhar. Daí a minha mãe dizer: não, estuda. Uhum. E eu tive muita sorte nesse ano, porque apanhei um treinador que era treinador-professor, que era o Luís Campos, que é atualmente o diretor desportivo do Paris Saint-Germain, o diretor desportivo do Neymar. E ele era professor e eu tive uma conversa espetacular com ele. Professor, eu queria continuar a estudar e queria também continuar a jogar, para perceber se tenho jeito para isto, vai dar para fazer profissão ou não. E ele, como era professor, disse: da minha parte tens todo o apoio, faz isso, eu estou aqui para te ajudar também. Quem que era esse? Luís Campos. Luís Campos. Luís Campos, que é o atual diretor desportivo do Paris Saint-Germain. Atual. Entendi. Então o que é que eu fazia? Eu durante um ano, o treino era às 10h30 e a escola começava às 8h, eu das 8 até às 10 ia para a escola, saía da escola, que a escola era ao lado do centro de treinos, ao lado, eu demorava 10 minutos a chegar, e equipava-me, fazia 1h30 de treino, equipava-me, tomava banho e vinha outra vez estudar, Isto durante um ano eu fiz isto. Fui falar com a minha diretora de turma, na altura, que eu tinha passado para o 12º ano aqui, é o ano que antes é da faculdade, que é o terceiro... Terceiro colegial. Terceiro é antes? É o antes da faculdade, você se forma da escola. Isso mesmo. Fui falar com a minha diretora e expliquei-lhe também, do mesmo modo que eu fui falar com o meu treinador, eu fui falar com a diretora. Eu queria experimentar, eu gostava de seguir futebol, mas não sei se vou ter se vou conseguir, mas os estudos eu não queria deixar. Então a professora disse: ok, nós também te vamos ajudar. No final do ano tens as provas nacionais, que são os exames nacionais, não sei se é assim que se chama. E talvez durante o ano nós te vamos ajudar aqui em alguns exames que os colegas vão fazer quinta-feira e tu fazes na sexta ou na próxima segunda. Mas no final não vais poder fugir aos exames nacionais. Então eu consegui fazer as duas coisas. Eu jogava e no início eu não era titular, ou seja, nem convocado era. Ou seja, no primeiro ano
até meio da época, ou seja, aqui é meio da época, meio da temporada, Sim, eu não jogava, ia só treinava e estudava. A partir de meio da época comecei a jogar. Comecei a jogar já com mais frequência, as coisas começaram a sair bem, e ao mesmo tempo, na escola, cheguei ao final do ano, o Penafiel propôs uma renovação de contrato, e tinha os exames nacionais para fazer. Exames nacionais esses que aconteciam exatamente no período de férias do futebol. Ah, ótimo. Então imagina tu, os meus 2 amigos que subiram comigo a dizer, vamos passar as férias para o Algarve, vamos curtir, vamos desbandar. E eu disse, eu não posso ir que eu tenho que fazer a prova. Portanto, e das provas consegui passar em todas, menos 2, que não tirei as notas que eu queria, que foi em inglês e a matemática. Mas como a média durante o ano era boa, eu consegui cobrir. Sim. E acabei o 12º ano com média de 14, que me permitiu entrar na faculdade. E aí então eu continuei este desafio. Mas no futebol, você falou, você treinou, metade do ano você só treinou, e aí depois você, como que, não entendi eu estava na equipa principal e treinava, eram 23 jogadores, 23, só podem jogar 11, na altura só podiam entrar 3, e lá não há tantos jogos como há aqui. Tu lá jogas domingo, segunda, só jogas domingo. Mais tranquilo. Então tens, por exemplo, o microciclo normal de treino era folga à segunda, portanto à segunda-feira eu ia o dia todo para a escola, terça, treino de manhã, quarta, treino de manhã e tarde, quinta, à tarde. Então sempre foi um trabalho em conjunto, faculdade, isso. Time, todo mundo ajudando. Eu falava com o treinador e falava com a diretora da escola, e consegui fazer isso, e acabei o meu 12º ano, que aqui é o colegial, né? Acho que é o colegial, o 12º, acho que é. É o último, o terceiro colegial, sim. Depois faculdade. Eu tinha uma nota para entrar na faculdade, queria continuar na faculdade e já estava a jogar. O Penafiel renovou o meu contrato, mais 3 anos de contrato, e eu falei com o professor outra vez, professor, eu gostava de continuar, mas agora na faculdade. E para onde é que tu vais estudar? Eu disse, vou para Felgueiras. Felgueiras é perto, é mais ou menos 35, 40 minutos de carro. Ok, começou a época, e nessa época eu sou vendido do Penafiel para Guimarães. Guimarães ficava ao lado, para tu veres como às vezes a vida nos ajuda. Muito. Ao lado de onde eu era a minha faculdade. Guimarães e Felgueiras é ao lado. Me explica com referência em Lisboa, onde que onde que são? Norte, Penafiel é mais norte, para cima de Lisboa. Norte, isso. Tá. Porque não... Quando falamos de Brasil e Portugal, não podemos comparar. Temos que falar só São Paulo, exato, bem pequeno. Portanto, ou seja, eu entrei na faculdade, fui para o Guimarães, fui vendido para o Guimarães, ainda mais perto fiquei. Lá tive o treinador, que era o Augusto Inácio. Falar com ele, professor, da mesmo modo que fiz, professor, eu quero acabar agora. Eu que tinha, para além de que já era profissional de futebol, mas eu queria acabar o meu curso. Eu sou professor de ensino básico, variante de educação física. Eu sou professor de educação física. Ah, tá. Você está mesmo professor. Tá. Eu queria acabar, mas sempre disse, professor, mas se isto interferir, eu quero é ser jogador. Mais uma vez em Guimarães, como não estava em provas europeias, nós jogávamos domingo. Então consegui o estatuto de trabalhador estudante. Eu trabalhava, que era jogar futebol. Entendi. E estudava. E consegui fazer 3 anos, que era 3 mais 1 de estágio. E de 98 a 2002 eu acabei a minha licenciatura. Então você fazia as duas coisas. Professor de educação física. Professor de educação física mesmo. Legal. Então consegui fazer as duas coisas. Jogava no Vitória de Guimarães e estudava. Jogava e estudava. Porque tu, com o estatuto de trabalhador estudante, podes faltar às aulas. Não podes faltar às provas. E depois eu tive aqui mais um bónus. Depois fui internacional pela seleção B de Portugal, que é aqui o sub-20. Esse dá-te um estatuto de atleta de alta competição. E quando tu atinges o estatuto de atleta de alta competição, tu podes fazer as provas quando tu quiseres. E então tudo caminhou para aquilo que eu queria. Na Inglaterra eles são assim também, acho que até com 16 anos eles podem fazer. Os pilotos, a maioria, eles se formam com 16 anos, a escola ajuda, né? Você tem um teste lá que chama GSC, alguma coisa assim, que eles se formam para dedicar mesmo a carreira. Exatamente. E eu consegui, esporte eu com esse estatuto de atleta de alta competição, então eu fazia aí sim os exames quando eu queria. Então acabei em 2002, acabei o meu curso. E então aí saí de Guimarães
e fui para Braga, É bom que que se, outra vizinha. é bom que se der errado como técnico, você pode virar professor na escola Não, dos mas seus filhos, essa né? era sempre essa era sempre um escape que eu disse, se der aqui eu vou ter esta.